Graça e paz, meu povo e minha pova. Graças a Deus estamos aqui mais um dia para florescer este conhecimento de Deus nas nossas vidas. Precisamos cada vez mais nos habituar à leitura bíblica, à oração, ao jejum e ao ensino da palavra para aquelas pessoas que não têm conhecimento. Meu nome é Ronaldo Lucchini. Sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada aqui em Itanhaém e eu gostaria de dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Hoje nós vamos, por ser dia 5 de setembro, nós vamos ler o capítulo de número 5 do livro de Atos. Lembrando a você que nesse mês de setembro nós estamos fazendo leituras diárias dos livros de Atos. Nós começamos no dia 1º lendo o capítulo 1, dia 2 o 2, 3, 3, 4 e assim por diante. Se você perdeu algum dia, basta ir no nosso canal e pegar os dias que você perdeu para fazer um estudo. Mas eu aconselho você a fazer o estudo, você prestar atenção naquilo que nós falamos, mas com a sua Bíblia aberta no capítulo indicado, para que você acompanhe na sua Bíblia o que está sendo falado, o que está sendo feito. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloque aí nos nossos comentários para que a gente possa responder o mais rápido possível a sua questão, tá bom? Não sei tudo, mas eu sei quem sabe tudo, que é Jesus Cristo. E posso, em nome de Cristo Jesus, consultá-lo, assim como você também consulta ele, porque o véu foi rasgado para mim e para você. Mas vamos lá, capítulo de número 5. Finalizando o capítulo do número 4 com a oferta de Barnabé. O Barnabé pegou um terreno e vendeu as suas terras. E Barnabé sofreu exaltaram um pouco Barnabé pelo que tinha feito, porque ele tinha feito a coisa certa. Sabe quando as pessoas fazem alguma coisa certa na igreja? Falam, fulano fez coisa certa. Isso acentua a inveja no coração de alguns irmãos. Infelizmente é assim que acontece, porque o ser humano é muito falho. Mas aí, no capítulo de número 5, entram dois personagens que nós conhecemos. Do versículo de número 1 até o versículo de número 11, entra Ananias e Safira. Eles viram o que tinha acontecido com Barnabé e fizeram o quê? Nós temos também um terreno, vamos vender esse terreno e vamos dar para a igreja? E aí, Ananias falou com Safira, falou, vamos. E Safira falou, vamos sim. Só que eles tiveram uma ideia, aqui não fala exatamente de quem foi a ideia. Mas Satanás entrou no meio dessa parada. Para quê? Para confundir a cabeça dos seus. E aí o inimigo falou para eles assim, vamos dar metade só para a igreja e a outra metade fica com vocês. Vocês vão ser exaltados e glorificados na igreja e vocês ainda vão poder ficar com metade do terreno de vocês. E aí ofertaram para a igreja, e aí nós já sabemos o que aconteceu. Pedro chamou o seu Ananias, falou, Ananias, o terreno era seu, filho, por que você vendeu e deu metade só para a igreja? Alguém obrigou você a vender? Alguém obrigou você a dar? Por que você se comprometeu com Deus de dar inteiro e você só deu metade? E a palavra de Deus que fulminando morreu. Aí depois veio a esposa dele e Pedro falou a mesma coisa para a esposa, perguntou a mesma coisa se tinha vendido por aquele X, e a esposa falou que sim. E aí o Pedro falou, olha, seu marido acabou de morrer aqui, porque mentiu, agora você vai fazer companhia para ele, porque você também está mentindo, porque vocês não precisavam vender nada, vocês não precisavam dar nada para a igreja, ninguém obrigou vocês a darem, só que vocês fizeram um acordo com o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, seus olhos veem tudo, ele está em todo lugar, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Então não adianta fugir, não adianta fugir, porque esse capítulo 5 ele fala da honestidade, da integridade do povo de Deus. Irmãos, nós temos que ser íntegros, a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Irmãos, nós estamos vendo o evangelho se desfazendo, com pastores traindo suas esposas, com pastores adulterando, pastores roubando a lã de toda a ovelha, pastores ficando ricos, pegando o cartão emprestado dos membros para fazer viagem para Israel, falando que é uma viagem santa. Irmãos, isso está finalizando com o evangelho e com a integridade de nós cristãos. Nós estamos cada vez mais perdendo a sensibilidade do Espírito Santo de Deus.
por causa da nossa desonestidade. Não dá para você ser desonesto e cristão. Ou você é honesto e cristão, ou você não é cristão. E aí vamos lá novamente. Do versículo 12 até o versículo de número 16, dizia que os apóstolos continuavam fazendo milagres, continuavam fazendo aquilo que Deus os tinha feito, porque eles estavam trabalhando com integridade e com honestidade, e falando com intrepidez, com bravura, com coragem a palavra de Deus, pregando aquilo que verdadeiramente os seus olhos tinham visto e os seus ouvidos tinham ouvido. E eu acentuei mais 2 versículos aqui. No versículo 14 diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos para a rua e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse em algum deles. Olha que coisa linda, gente do céu. Imagina, eu tenho o mesmo poder no nome de Pedro. Você também tem o mesmo poder no nome de Jesus Cristo. Perdão, o poder que Pedro tinha no nome de Jesus, nós também temos. Irmãos, você já pensou você passar a sua sombra a curar as pessoas? Somente o poder da sua sombra é onde você passar, as pessoas irem atrás e falar: deixa eu só ficar na sombra desse homem, porque Deus é na vida dele. Isso é fantástico e lindo. Mas hoje em dia nem as nossas palavras estão tendo mais validade, porque não estão sendo palavras honestas. Preste muita atenção nisso. Do versículo 17 até o versículo 42, novamente o que acontece? São presos, os apóstolos são levados presos, dessa vez agora são levados pelo sumo sacerdote. E aí no versículo 19 diz: mas na noite que eles estavam presos, um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres, conduzindo-os para fora, e lhes disse: ide e apresentai-vos ao templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Peraí, vamos prestar atenção e analisar na nossa cabeça, na nossa limitação. Eles foram presos pelo Sinédrio, pela polícia militar aqui da época, pelos romanos. E aí eles foram presos e carcerados na cadeia. Na cadeia, um anjo apareceu, abriu as portas e levou eles para fora. Aí o anjo fala para eles assim. O anjo não fala para eles sair da cidade, o anjo não fala para eles fugirem, o anjo fala para eles ir voltarem ao templo e dentro do templo começarem a ensinar as palavras verdadeiras de Deus. Uau! Será que nós faríamos isso? Será que nós poderíamos falar com tanta intrepidez, com tanta bravura a palavra de Deus, a ponto de sermos presos e Deus falar para mim e para você falar: olha, volta onde eles te prenderam e continua ensinando, porque você está no caminho certo. Meu Deus do céu, que coisa fantástica. Mas vamos lá. Porque aí depois, no outro dia, o carcereiro foi ver e realmente eles não estavam, e começaram a procurar eles em todos os lugares e ouviram falar que eles estavam no templo. E aí novamente o capitão pegou eles e levou novamente presos diante do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote disse assim para eles no versículo 28: expressamente vos ordenamos que não ensinasses neste nome, contudo vocês estão enchendo Jerusalém da sua doutrina e querem lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Olha isso, a afirmação novamente, como eles afirmaram no capítulo 4, agora eles voltam a afirmar: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Uau! Será que você falaria isso? Será que eu e você teríamos essa bravura de falar isso no nome de Jesus Cristo? Que nós somos presos, interrogados e proibidos de falar da palavra de Deus. Aí fala: sim, isso me sinto muito, mas eu vou continuar falando. Por quê? Porque foi Ele que me salvou, porque foi Ele que me chamou, porque é por Ele que eu vivo, é por Ele que eu estou vivendo. Mas aí no versículo 33 ao 42 aparece um cabra chamado Gamaliel. Gamaliel era um rei da lei, um juiz da lei, né, do Sinédrio. E ele se levantou e ele falou: tira esses homens bem, vamos conversar com eles um pouco. E aí ele fala a respeito de um tal de Teudas, que foi um profeta da época, um charlatão, e levou muitas pessoas a seguir essas pessoas, e depois agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. Quem foi morto? Teudas. E todos quanto prestavam obediência foram dispersados e não deu em nada.
Isso que Gamaliel acentuou para o povo judeu que estava seguindo quem? Seguindo Pedro, João e Tiago e os outros apóstolos. Mas mesmo assim o povo continuou seguindo. E aí no versículo 40 até o 42 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-lhes e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Qual o nome? De Jesus. E todos os dias no templo e em casa não cessavam de ensinar e pregar a palavra de Deus. Integridade. Eles eram homens íntegros. Eles falaram para Deus que eles iam fazer uma coisa e eles continuaram fazendo até o fim das suas vidas. Exatamente. Eles apanharam, irmãos, e eles foram açoitados e eles saíram de lá felizes porque eles tinham sido açoitados no nome de Jesus. Felizes porque eles estavam fazendo a coisa certa. Hoje em dia nós passamos algumas provações e já falamos que não queremos abandonar a nossa fé, queremos abandonar a nossa honestidade e a nossa integridade, porque achamos que Deus não está conosco. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está contigo e Ele vai te livrar das cadeias desta vida e das cadeias que o seu pecado te colocou preso. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até amanhã com o capítulo de número 6. Fui!